Olá, participantes das semanas, olá, voluntários, olá a todos vocês que chegaram e que têm nos acompanhado. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Nós estamos aqui seguindo no nosso devocional Um Dia de Cada Vez. Foi editado pela editora Spire, da Igreja da Cidade, em São José dos Campos, como vocês já sabem. E nós aqui como pais, Paróquia Anglicana Espírito Santo, nossa Igreja Anglicana no Brasil, aqui na região metropolitana do Recife, mas já no bairro de Piedade, no município já de Jaboatão, nós temos adotado, utilizado e temos participado a todos vocês através desses vídeos. Nós temos compartilhado isso. Então, antes da gente seguir, dá um clique no like, compartilha com muita gente e nos ajuda a levar essa mensagem de esperança, de promessa de transformação, de mudança para todas as pessoas que você puder, todas as pessoas que nós pudermos. Nós seguimos aqui na semana 24, nós estamos tratando da questão de confessar, de reparar, perdoe. Estamos iniciando o processo de reparação, A decisão agora é a decisão reparar. Iniciamos esse processo de reparação. Hoje estamos no dia 3. O dia 3 traz aqui o tema que é sem condenação. Sem condenação. Olha, passagem em Romanos, capítulo 8, verso 1 diz assim: portanto, agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Simples assim. Mas vamos ler aqui um pouco mais de Romanos, Porque Romanos é um capítulo, esse Romanos 8 é um capítulo clássico disso, Que nos traz esse bálsamo, ao nosso coração, mas vamos pontuar isso da forma correta. Por que não há condenação? Diz aqui no verso 2, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Conversamos um pouco ontem sobre essa questão de lei. Porque aquilo que a lei fora, verso 3, lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que, verso 4, as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, por ele. Que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive, verso 5, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade, verso 6, da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade, verso 7, da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Verso 8, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então está aqui a explicação. Porque não há condenação. Porque quando nós nos convertemos e recebemos Jesus e caminhamos com Ele, nós estamos caminhando no Espírito. Buscando viver como Ele nos ensinou, com nossos erros, nossas falhas, mas redimidos pelo seu amor, pela sua graça, pelo sangue que Ele derramou na cruz. Então vamos caminhar sempre assim. Vai ser uma batalha interna, interior, conosco mesmo, em direção a Jesus. O verso 17 de Romanos 8 diz assim: se somos filhos, então somos herdeiros. Lembrando aqui dos benefícios que nós temos, dos direitos, somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então, para participar da glória, para participar dessa herança, nós precisamos participar, sermos como Ele foi. Das suas mesmas enfrentamentos que ele teve naquela época, nós precisamos ter com o mundo. Não podemos nos conformar com o mundo, não é isso? Romanos 12, 2, não podemos nos conformar como o mundo é, mas sim sermos transformados e transformarmos pela sua palavra, pela presença do seu Espírito e transformarmos o mundo ao nosso redor. E o que isso tem a ver aqui conosco hoje é que o texto fala que não há, sendo assim, não há condenação. Não há condenação. Mas nós vamos estar nos lembrando de coisas, de erros, de pecados que nós cometemos. Sim.
Hoje, inclusive, a ciência fala, não é? E por isso que hoje a mãe gestante, o pai fala com o filho, né? Ainda em gestação, faz carinho, diz que ama, inclui ele nas coisas, né? Como se ele já estivesse fora do ventre, porque há pesquisas que dizem que já no ventre nós já sentimos as sensações, nós já sentimos cheiros, já sentimos vários estímulos que acontecem externamente, nós já estamos sentindo no útero ali, no ventre. Então, nós estamos já formando memória também. Eu não sei exatamente a partir de que momento, ou se realmente desde o iniciozinho da gestação, mas o fato é que nossas memórias são desde o ventre, elas vão se formando. Então alguém me perguntou recentemente, mas Henrique, será que eu realmente perdoei? Porque eu me lembro das coisas. Henrique, será que eu realmente perdoei? Porque eu me irrito ainda com a situação que eu sou envolvido com aquela pessoa que eu considerei ter perdoado. E veja, perdoar não é esquecer. Perdoar não é gostar da situação que eu enfrento novamente e que me trouxe dor. Muitas vezes você tem que conviver com alguém que você já perdoou, mas que a outra pessoa, a outra parte não mudou. Né? Ou então você está envolvida numa situação que ainda perdura, né? Aquela situação que lhe aflige, que lhe atinge. Né? Mas você perdoa a pessoa, você tem esse sentimento já de perdão. Quando você pode se apartar, você não tem mais que estar passando por aquilo. Né? Mas você perdoou. Você perdoou. Agora não precisamos gostar de uma situação que se repete e nem precisamos esquecer, porque a gente não esquece, temos memória. Aqui está provado cientificamente que nós temos memória e que nós vamos lembrar. A questão é a forma como nós vamos lembrar de tudo o que nos aconteceu. Hoje tem sido muito utilizado a figura, né? A analogia do para-brisa, porque a gente fala muito de não olhar para o passado, não é isso? Que o carro, a analogia do carro, o carro tem um para-brisa enorme na frente, tem um retrovisor pequenininho aqui e os dois espelhos laterais. E muitas vezes a gente na vida, né? A gente passa a vida olhando para o retrovisor, olhando para os espelhos laterais. E o que acontece? A gente causa acidente. A gente, né? Se isso for no carro, você ficar o tempo todo olhando para o retrovisor, olhando para as laterais, você vai bater. Você vai se desviar do seu caminho, né? Você vai perder o prumo. Então para que serve? Fazendo analogia aqui com isso, o para-brisa é grande, nós temos a maior parte do tempo, precisamos olhar para frente. Olhamos para o retrovisor para ter uma referência do que aconteceu atrás ou o que está acontecendo dos lados e que eu possa ter a estratégia. Assim como eu tenho a estratégia de dirigir para que eu possa ter uma direção segura, eu quando faço isso com a minha vida, eu estou tendo uma estratégia de vida. Porque eu vou olhar para o retrovisor para ver o que está acontecendo atrás, se eu preciso acelerar mais um pouco, se eu preciso frear, se alguém atrás de mim vem muito desembestado que pode me atropelar, se alguém vem passando pelo lado direito e eu vou ter que desviar um pouco para o lado esquerdo, eu vou desviar um pouco para a direita, se alguém vem passando pelo lado direito e eu preciso desviar para o esquerdo. Ou se vem ao mesmo tempo dois carros, duas motos e eu preciso me manter firme na trilha, no prumo, na direção que eu estava indo. Então, para isso que serve o olhar para trás. Não é? Você não vai esquecer do que aconteceu, mas você vai ter uma referência. Né? Você vai ter uma referência para mudar de caminho, para criar estratégias, para ir para a direita, para ir para a esquerda, para parar, para frear, para acelerar mais, para diminuir o ritmo. A versão que é trazida aqui, né, dessa passagem, na Bíblia a Mensagem, diz assim: os que estão em Cristo não precisam mais viver numa nuvem escura e depressiva. Um novo poder está atuando, o Espírito da vida em Cristo, como um vento forte, limpou totalmente o ar, libertando vocês de uma tirania brutal nas mãos do pecado e da morte. Essa é a versão, né, nessa Bíblia, né, uma paráfrase, na verdade, do texto que a gente leu. Então, eu preciso caminhar assim. E olha, por que eu preciso ter essas referências e ter esses cuidados? Porque o abuso que aconteceu no passado comigo, ele traz uma memória negativa. E
E perceba que não precisa nem ser a mesma situação, a mesma pessoa, algo que lembre. Se for uma pessoa que lembre, né, o que aconteceu, seja na palavra, seja na atitude, ou seja na própria aparência, a minha tendência vai ter uma rejeição, vai ser a ter uma rejeição, a ter uma atitude explosiva em relação a isso, ou até, digo mais, ou até violenta. Eu digo isso por mim, porque eu já tive isso, experiência, algo que aconteceu na minha situação familiar, por exemplo, quando se repetiu no esporte ou na vida profissional, eu tive uma atitude agressiva com aquela pessoa porque me remeteu àquela alguém que teve autoridade sobre mim e que daquela forma me ofendeu, me atingiu. E aí quando se repetiu em qualquer outra área ou na igreja mesmo, eu tive uma reação mais violenta, porque para mim foi um abuso emocional, né? Mas aí o que nós precisamos fazer? Nós precisamos, então, por isso, olhar para o passado, para tratar isso. Nós não podemos deixar isso atrapalhar a nossa vida futura. Nós precisamos olhar para frente. Então, eu vou lembrar você mais uma vez. Você já marcou com o seu confidente? Você já fez a sua lista a quem você precisa pedir perdão e a quem você precisa perdoar? Porque nós precisamos lembrar, tratar essas memórias para que a gente avance, para a promessa e a gente possa receber isso aqui, sem condenação. Nós precisamos entender e viver que não há condenação. Mas se não tratarmos o passado vai estar nos condenando. Lembre-se, situações, sensações, cheiros, diversos estímulos, às vezes trazem à memória coisas do passado, que quando confessados e perdoados, não devem atrapalhar a vida nova que Cristo tem para nós no nosso futuro. Senhor, nós queremos viver assim, Pai, olhando para o passado apenas para lembrar, ter uma referência de tudo aquilo que foi tratado, de que foi cuidado, para que a gente possa ser lançado para esse novo futuro que Cristo nos promete. É em nome de Jesus que nós te pedimos isso e te agradecemos. Amém, meus irmãos e minhas irmãs. Até amanhã, se assim Deus permitir, estaremos juntos mais uma vez.